fará guerra contra os santos e os vencerá. Essa frase deixa muita gente intrigada. Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue aqui nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo no meu Instagram e meu Facebook para a gente conversar e eu te conhecer melhor. E se você tiver dúvidas também, pode colocar lá nas minhas redes sociais que eu vou fazer de tudo para te responder. Eu recebi inúmeras questões a respeito deste tema. Como assim? Como assim fará guerra contra os santos e os vencerá? Que história é essa, Mariana? Então nós vamos ler lá Apocalipse 13, versículo 7, que diz assim: foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Foi-lhe dado a quem? Esse capítulo 13 está falando sobre a besta. No versículo anterior, no versículo 6, vem dizendo assim: ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Aqui o contexto é a grande tribulação e a besta, sim, contém o anticristo, como eu já falei nos meus outros vídeos. Portanto, aqui nós podemos dizer que todo o sistema da besta vai ter esse poder de lutar contra os santos e, porventura, sim, vencê-los. Para a gente meditar um pouco sobre essa questão, sobre essa frase, sobre essa situação dos santos na grande tribulação, eu queria ler com vocês Apocalipse 6, a partir do versículo 9, que diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Então aqui, quando é aberto o quinto selo, João, que está revelando aqui o Apocalipse, ele consegue visualizar debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que eles deram. E continua no versículo 10. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completassem o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Em primeiro lugar, é importante nós entendermos o que a Bíblia chama de santos. É claro que facilmente nós diríamos, não, santos são aqueles que servem a Deus, aqueles que seguem a Deus, mas é importante nós entendermos dentro do contexto aqui do Apocalipse quem são esses santos e dentro do contexto das passagens bíblicas quem são os santos. Então nós lemos em Efésios 1:4 assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Em 1 Pedro 1,15 nós lemos mais: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Lá em Levíticos 20, versículo 7, nós lemos assim: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. 1 Pedro 1, versículo 16 diz assim: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Nós podemos notar que em todas as escrituras, santos são aqueles que obedecem a Deus, aqueles que seguem os mandamentos de Deus, aqueles que seguem a vontade de Deus. E nós vemos no Apocalipse, que é o primeiro texto que nós lemos, que a besta ela vai receber uma autoridade para guerrear contra esses santos, ou seja, para guerrear contra a igreja, contra o corpo de Cristo, contra aqueles que obedecem a Deus, durante o tempo que ela tem na tribulação para ir contra o povo santo. Nós vemos também lá em Daniel 7:21 assim: eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos
e prevaleceu contra eles. Esse chifre qual? O chifre pequeno, o anticristo, aquele que cresce e derruba 3 outros chifres. Esse é o anticristo. Em Daniel 7:25 assim, e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e a metade de um tempo. Então aqui está dizendo exatamente o tempo que nós, os santos, poderemos ser entregues nas mãos da besta. Um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. Metade da grande tribulação, a segunda metade da grande tribulação. Mas nós sabemos também que nós iremos perseverar, pois Deus estará o tempo todo conosco. Nós iremos nos manter firmes, porque nós estaremos movidos pela fé. Nós não estaremos movidos apenas pela razão. Nós não poderemos olhar para a tempestade. Nós não poderemos olhar apenas para o mar que estiver ao nosso redor. Nós precisaremos andar sobre as águas. Em Mateus 24:13 nós lemos assim, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aqui em Mateus 24 está falando de um contexto escatológico, um contexto do tempo ali da grande tribulação. E aqui você percebe que a condição de ser salvo, ela está muito ligada com a condição de perseverar. Aquele que persevera precisa ter fé. Aquele que persevera precisa perseverar em algo, em uma postura de fé. Nós lemos também lá em Apocalipse 13, no versículo 10, na parte B do versículo 10, está escrito aqui: aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. E na parte A diz assim, por que precisa de perseverar? Né? Por que precisa de fidelidade? Porque está dizendo assim esse versículo: se alguém há de ir para o cativeiro irá. Ou seja, se você tiver que passar pelo cativeiro, passar por tortura, passar por perseguição, passar por dias ruins onde o anticristo vai ter poder sobre os santos também, vai poder persegui-los. Se alguém há de ser morto à espada deverá ser. E aí que fala aquela parte, aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Então você vê que aquele que vai ser salvo, ele precisa perseverar, ele precisa ter fé, e nós, como santos, precisaremos exatamente dessas características na grande tribulação. As palavras perseverança e paciência, elas têm praticamente, e ambas estão significando ter capacidade de suportar uma provação, ok? Então aqui é essa a conotação que está sendo dada para essas passagens. Apocalipse 14, no versículo 11, nós lemos assim: e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todos sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso, dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então aqui está falando de novo sobre o oposto, né? Nós, os santos, os que vão perseverar, estaremos exatamente o contrário desses aqui que não terão descanso, pois terão recebido esta marca da besta, né? Os santos são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e guardam a fé em Deus, em Jesus Cristo. Quando nós falamos da mulher que vai para o deserto, eu fiz um vídeo aqui também falando sobre a mulher no deserto. Se você ainda não assistiu, eu te convido a ir lá assistir. Nós lemos lá no Apocalipse 12, versículo 17, assim: o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Olha que interessante. A mulher, como eu já falei, uma parte da igreja é levada para o deserto. Qual parte, Mariana? Não sei. É Deus quem vai decidir a parte que ele vai achar que deve ir para o deserto para receber provisão durante os 1260 dias.
os demais, o dragão volta e fica irado com essa mulher, porque ele não pode atingir essa mulher. Você vê como a palavra de Deus, em uma parte ela fala como se fossem todos, fará guerra com todos, mas em outra parte a palavra de Deus também fala sobre a mulher que vai para o deserto. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele fará guerra contra os santos, haverão santos também que vão para o deserto. Então aqui, de certa forma, esses santos que o dragão vai poder perseguir, eles têm muito a ver com as duas testemunhas e com os 144 mil. São aqueles fiéis ao testemunho de Jesus, aqueles que darão a sua vida por Jesus, aqueles que terão essa disposição para continuar pregando o evangelho e dar a sua vida por Cristo Jesus. O livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. As testemunhas elas vão estar em Jerusalém e em todos os confins da terra. Mas basicamente, quem testemunha a Cristo? Os santos, a igreja que testemunha a Cristo Jesus. A palavra testemunho, no grego, ela traz uma conotação a mártires. Quem se coloca à prova, quem aguenta a aprovação por alguém. Então, essa é a testemunha. Então, nós, como igreja, seremos testemunhas de Cristo. Mas a pergunta que fica no nosso coração é, principalmente para aqueles que já entendem e acreditam que nós vamos passar pela grande tribulação, como eu disse, eu respeito a sua opinião, eu sei que eu falo aqui de um assunto muito delicado para alguns e eu não quero de maneira nenhuma gerar no seu coração raiva por conta de eu estar falando algo que você não concorda. Eu quero de verdade que você ouça com amor e mesmo assim, se você não concordar, tá tudo bem. Não faça comentários agressivos, mantenha a sua postura cristã em amor, em graça, em paz, por favor. Mas a pergunta que fica para nós também, que acreditamos que vamos passar para a grande tribulação, é por que Deus vai permitir isso? Por que Deus vai dar essa autoridade para o dragão, para que ele faça essa guerra contra os santos? Porque se Deus não der autoridade, se Deus não quiser, nada acontece no mundo. Deus é o dono de tudo, Deus é o Todo-Poderoso. E para isso eu vou ler para vocês Filipenses 1 a partir do versículo 27. Paulo está dizendo assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer que eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem, de forma alguma, deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Olha aí Paulo avisando sobre o sistema mundial, sobre o mundo. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isto da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Paulo está dizendo que sofrer por Cristo é um privilégio. Mateus 24, versículo 9 é assim: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Nós vemos também lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10, assim: não tenham medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aqui está sendo um condicional. Se você for fiel, você vai ganhar a coroa da vida. Então a morte para os santos, Deus cita na Bíblia como um sinal de vitória, sinal de coisas boas, sinal de coroa da vida, sinal de sorte a sua, que bom para você. Um sinal de vitorioso você de conseguir ultrapassar as provações. Nós lemos em Filipenses 1, 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mais uma característica,
o morrer acaba sendo lucro. Lucro quando? Morrendo? Não. Na eternidade, com Cristo, que mostra no meu coração que eu estou desprendido da minha vida e eu decidi viver para Cristo, eu decidi testemunhar para Cristo. Lucas 9:24 diz assim: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. De novo a condição, perder a vida para salvar. É claro que aqui há a conotação também da vida pecaminosa, né? Quando você sai do pecado, você ganha uma vida com Deus, e nisso você ganha a salvação. Mas aqui também está falando profeticamente com relação ao tempo da grande tribulação, onde se porventura você perder a vida por Cristo Jesus, você estará ganhando a salvação. E por último, lá em Romanos, nós vemos também, no capítulo 8, versículo 36, assim: como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, queridos, sejamos firmes e fortalecidos. Sim, haverá um pedaço da igreja que vai sofrer a perseguição. Assim como hoje, queridos, nós temos em muitos lugares igrejas que já estão sofrendo muita perseguição, cristãos que estão sendo perseguidos, mortos, enforcados. Eu sei que isso é uma notícia horrível se nós olharmos apenas com os olhos humanos e olhando pela razão, mas nós lemos na palavra de Deus que para Deus morrer por Cristo é lucro, é coroa da vida, é nós estarmos perseverando para ganhar a salvação, ok? Vamos orar comigo? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esta mensagem. É muito difícil para nós como humanos, Senhor, ouvirmos sobre seremos perseguidos, ouvirmos sobre provação, ouvimos sobre a besta nos vencer, Senhor. Por isso, Pai, nos fortalece em fé, Senhor. Não somos nada sem a Tua presença. Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Nós ficamos por aqui, queridos. Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo.